este Espírito Santo de Deus. Nós vamos ver que Paulo era um apóstolo que pregava a palavra de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus. Então, cheio do Espírito. Então, que nós possamos também buscarmos sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Quando Paulo pregava, Paulo dizia lá em 1 Coríntios capítulo 2, no versículo 4, ele diz: a minha palavra e a minha pregação não consistia em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Quer dizer, Paulo não estava preocupado na questão de se apresentar por apresentar, de falar por falar, de pregar por pregar, mas Paulo estava preocupado que a sua pregação fosse movida pelo Espírito Santo de Deus. E é isso que nós temos que nos preocuparmos, que a nossa palavra, que a palavra de Deus, ao qual nós transmitimos, seja cheia do Espírito Santo de Deus. Louvado seja Deus. A introdução diz: movido pelo Espírito, o apóstolo Paulo passou a ter como missão a de vida dar testemunho de Jesus e provar que Ele é o Cristo. Nesta lição, veremos como Paulo pregou a Cristo no poder do Espírito, seu argumento sobre a plenitude do Espírito Santo e a fonte de revelação do Espírito Santo em seu ministério. Confirmaremos que o ministério do apóstolo Paulo foi um ministério no poder do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Quando Paulo ele foi transformado, como Paulo ele foi mudado, quando Paulo ele teve um real encontro com Deus, a preocupação de Paulo era apresentar um Cristo. Na lição passada nós estudamos sobre este Cristo que foi o Cristo que é este crucificado, a mensagem do apóstolo Paulo. Então Paulo estava preocupado em apresentar esse Jesus que morreu na cruz do Calvário, que ressuscitou. Então Paulo estava preocupado em pregar na plenitude do Espírito, quer dizer, Paulo ele queria estar completo, ele queria estar cheio deste Espírito para transmitir a mensagem àqueles que o ouviam, àqueles que a qual ele pregava. E essa tem que ser a missão da igreja. A missão da igreja na terra é apresentar este Jesus Cristo ao mundo, apresentar este Jesus Cristo a esta terra, dizendo: este Jesus, ele morreu, mas ele não está mais pendurado no madeiro, ele já ressuscitou. E nesta manhã estaremos celebrando a ceia de Cristo, como uma lembrança que ele já morreu, mas que ele ressuscitou, e ele está no meio de nós, e ele está dentro de nós. Essa que tem que ser a mensagem do cristão, apresentar este Cristo ressurreto, ele já ressuscitou. E é isso que Paulo estava preocupado em apresentar nas suas pregações, que a nossa pregação não consiste em me apresentar, em você se apresentar, mas apresentar aquele que morreu, ressuscitou e está na glória. Louvado seja Deus, para que como eu e você alcançou este Jesus, o povo aí fora também possa alcançar este Jesus. Então aqui a nossa pregação não seja pregação cheio de nós, cheio de ego, não, mas que possamos ser uma pregação cheio do Espírito Santo de Deus, e que esta palavra alcance corações, e que esta palavra transforma, e que esta palavra muda, porque não sou eu com a minha eloquência, não sou eu com minha sabedoria que vai transformar, mas o que vai transformar é a palavra de Deus. Essa palavra, ela transforma, e isso era a preocupação de Paulo, e isso tem que ser a preocupação da igreja atual, sermos cheios da totalidade, da plenitude do Espírito, e pregar este evangelho que liberta, e pregar este evangelho que transforma. Se não for esta a missão da igreja, querido, então esquece, para por aqui, porque a missão da igreja é essa, é levar a palavra, mas esta palavra tem que ser a palavra de Deus, a palavra que liberta e a palavra que transforma. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então vamos pregar, revelar a este mundo este Jesus que nós servimos, que esse Jesus muda, que esse Jesus
Jesus cura, que esse Jesus transforma, que esse Jesus liberta para a glória do nome dEle. Louvado seja Deus. Primeiro subtópico, pregando a Cristo no poder do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Paulo, queridos, ele estava preocupado em falar ousadamente no nome do Senhor Jesus Cristo. Essa tem que ser a ousadia do cristão, pregar a palavra cheio do Espírito Santo, de forma ousada, de autoridade espiritual. Querido, por isso que eu digo que o Espírito Santo nós temos que buscar, este Espírito Santo na minha oração, no meu clamor, nós temos que dizermos: Pai, eu quero ser cheio do Teu Espírito Santo. O apóstolo Paulo, quando ele foi pregar, ele estava movido pelo este poder, e este poder que estava com Paulo dava ousadia para ele pregar a palavra de Deus. E nós temos que buscarmos esta ousadia, querido, de buscarmos ao Senhor para pregarmos a sua palavra. Aqui vai dizer também que era o poder do Espírito que movia de tal modo que o apóstolo Paulo não tinha outra missão senão pregar a Jesus, este crucificado que ressuscitou, que morreu na cruz do Calvário. Essa tem que ser a nossa missão. Louvado seja Deus. Isso tem que nos mover. A igreja tem que ser movida para pregar a palavra de Deus. Nós temos que termos este desejo, dizemos que o nosso Jesus já morreu, mas Ele ressuscitou, e nós temos que sermos movidos, ousados pelo poder do Espírito Santo de Deus para pregar esta palavra verdadeira, esta palavra que transforma. Louvado seja Deus, aleluia. É o Espírito Santo de Deus que opera em nossas vidas. É o Espírito Santo de Deus que age através da minha vida e da tua vida. Jesus nos deixou aqui na terra. Os anjos queriam fazer esta missão, mas Deus deixou nós aqui para fazermos esta missão, que é pregar a palavra, que é levar a palavra do Senhor Jesus Cristo. Este Espírito Santo, ele está à procura de pessoas interessadas, para que ele possa mover, para que ele possa agir, para que ele possa operar, para que nós possamos emprestar a nossa boca para pregar a palavra do Senhor Jesus Cristo. Esse Espírito que operou na vida de Paulo, às vezes nós nos preocupamos muito em falar de Paulo, que Paulo era a autoridade que Deus usava, que Deus curava, mas queremos falarmos de pessoas de Billy Graham, queremos falar, ou de Billy Graham mesmo, é isso, Billy Graham. Queremos falarmos de John Wesley, mas esquecemos que esses já passaram, Deus usaram, mas o mesmo Espírito que usou no passado a Paulo, está aqui nesta manhã para nos usarmos. É o mesmo Espírito, queridos. E às vezes nós dizemos assim: mas no tempo de Paulo era usado, Pedro era usado, João era usado, mas o mesmo Espírito que estava lá está aqui. Aleluia! Só basta eu estar interessado em deixar este Espírito agir na minha vida. Louvado seja Deus. Uma pergunta nessa manhã: você se considera importante ser cheio do Espírito Santo? Você se considera importante ser cheio do Espírito Santo? Às vezes queremos buscar todas as outras coisas, melhores posições na classe social, não é ruim, é bom. Queremos outras coisas muito mais, mas não nos consideramos importantes sermos cheios do Espírito Santo. Aí nós estamos aqui no congresso, onde fala de sermos moldados, de sermos amassados, pisados pelo barro, depois passado pelo fogo. Mas às vezes não queremos passarmos por este processo, porque não consideramos importante ser cheio do Espírito Santo, porque não consideramos a busca do Espírito Santo algo importante na nossa vida.
E nós temos que colocarmos isso como importância maior, sermos cheios do Espírito Santo. Se é que nós temos interesse em sermos usados na obra de Deus. Que às vezes nós não estamos interessados em sermos usados. Não estamos interessados em fazer a obra. Então não preciso buscar o Espírito. Precisa? Não. Precisa, eu não tenho interesse. Que Deus me use, eu não tenho interesse de fazer nada para Cristo. Para que eu vou buscar o Espírito Santo? Ei, querido, coloca como prioridade a busca do Espírito Santo sobre a tua vida. Busque a Cristo em todo tempo, a tempo e fora de tempo. Busque ao Senhor em todo tempo. Às vezes você vai dizer, eu não tenho tempo de orar de joelho, eu não tenho tempo de orar sentado. Mas eu vou dizer para você que você tem tempo sim. Quem trabalha aqui no plano piloto, você anda mais ou menos 1h30 dentro do ônibus, você tem tempo de estar orando diante do Senhor em espírito. Louvado seja Deus, você que está sentado em qualquer lugar, você tem tempo de orar em espírito. Não precisa fechar o olho, ore em espírito. E é isso que nós precisamos buscar esta autoridade espiritual, buscarmos este Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Para que as nossas mensagens não sejam vazias, para que as nossas palavras não sejam vazias, queridos, nós precisamos buscarmos esse Espírito Santo. Louvado seja Deus. O caminho da pregação. Paulo, queridos, aqui nesse subtópico, vai falar depois do estágio dele. Nós já pregamos sobre isso aqui, inclusive foi até eu que preguei, que ministrei essa lição, que fala que depois da conversão de Paulo, quando ele sai ali, quando ele vai no caminho de Damasco, tem um encontro com Cristo. Paulo, depois dessa conversão, desse encontro com Cristo, ele vai para o deserto da Arábia, passar 3 anos. O processo era necessário ele passar 3 anos. Era necessário passar 3 anos no deserto aprendendo. Era necessário ele passar por esse estágio, era necessário ser amassado, como foi pregado ontem aqui. Então Paulo, queridos, ele passou por este processo, depois ele vem, queridos, para pregar a palavra, mas o povo temia. Sabe por que temia? Porque Paulo antes era um perseguidor, Paulo antes perseguia a igreja, e o povo então ficava com medo de Paulo. Mas Paulo mesmo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é, e as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então Paulo já era uma nova criatura, mas convém comigo, queridos, que o povo temia ele, mas Paulo estava dizendo assim, eu já estou transformado, eu já conheci este Jesus, ele veio, apareceu para mim, hoje eu sou uma nova vida, porque eu já passei pelo deserto, já passei pela provação, hoje mudei. E Paulo veio para pregar a palavra de Deus. Quantas vezes eu e você queremos rejeitar o ex-dogrado, queremos rejeitar o ex-padre, queremos rejeitar a ex-prostituta. Ei, quero dizer para você que a igreja de Cristo está cheia de ex. Ninguém aqui é santo. Quando você veio, você praticava as coisas mundanas, mas a partir da sua conversão, Cristo te transformou, Cristo te mudou, e hoje nós somos uma nova criatura. E por que queremos rejeitarmos? Aqueles dizem assim, não, mas ali era um ex-prostituto, uma ex-prostituta, e muitas vezes queremos rejeitarmos. Que cristãos somos nós? Que igreja somos nós que muitas vezes queremos rejeitarmos só porque alguém era um perdido, um assassino? E muitas vezes nós somos mais assassinos do que eles, porque nós matamos por palavras, o que é pior. Então, queridos, Paulo, quando veio, ele teve esta rejeição, mas Paulo mesmo assim, ele não deixou de pregar o evangelho.
Mesmo assim, ele não deixou de anunciar a palavra do Senhor Jesus Cristo, porque Paulo já havia sido transformado, e Paulo estava ali para anunciar a palavra do Senhor Jesus Cristo. Olha aqui, eu quero ler para vocês entenderem que a igreja está cheia de pessoas erradas que foram transformadas. Quando estava no mundo era praticante das coisas erradas, mas quando veio foi transformado. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11 vai dizer: e é que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Antes você era, antes você foi, mas agora nós somos lavados pelo sangue de Jesus Cristo, que foi morto ali na cruz do Calvário. Estamos aqui porque o Espírito Santo de Deus nos santifica a cada dia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas Paulo, queridos, não desanimou, porque muitas vezes nós queremos parar nas primeiras provações, nós já queremos parar. Já pensou se Paulo parasse? Quando ele chegou, foi rejeitado, ele disse: não, vou parar, ninguém quer ouvir a minha palavra. Mas ele continuou, louvado seja Deus. Terceiro subtópico, vamos adiantar um pouco para ganharmos tempo. Paulo e as duas viagens. Aqui, queridos, é bem interessante que Paulo, quando ele foi na sua primeira viagem, Paulo não estava sozinho. Paulo estava acompanhado, assistido por Barnabé. É interessante isso aqui, queridos, porque mesmo Jesus disse que ele mandou de 2 em 2. Jesus mandou o seu discípulo de 2 em 2. É interessante. É importante que quando você for pregar a palavra, não vá só. Vá acompanhado, vai de 2 pessoas, é melhor andar 2 do que um só, né? Então é melhor 2 juntos. Então vá pregar a palavra, mas não deixe de pregar a palavra. Vá, se você for aconselhar alguém, vá de 2 pessoas, não vá uma só pessoa. É importante que andarmos de dupla, então é muito importante isso para pregarmos a palavra de Deus, e isso Jesus já nos deixou para nós, louvado seja Deus. Mas aqui, queridos, nós vemos que Paulo, nas suas viagens missionárias, ele sempre estava implantando igreja. Paulo estava sim pregando a palavra, movido pelo Espírito Santo de Deus. Isso era o que movia o ministério de Paulo, era o Espírito Santo. Paulo chegava no lugar, pregava a palavra, implantava a igreja. Paulo deixava ali alguns cuidando, e Paulo já ia para outro lugar. Isso aqui, querido, nos mostra que Paulo não estava interessado em colocar o teu nome ali na igreja, não estava interessado em aparecer nos status, não. Paulo estava interessado em pregar a palavra, em ganhar almas para o reino. E isso tem que ser o legado da igreja, tem que ser isso, querido, pregar a palavra e ganhar almas para o Senhor Jesus Cristo. É isso que nós temos que fazermos, e não deixarmos de anunciarmos a palavra, e não deixarmos de pregarmos a palavra. Aprendemos com Paulo. Paulo sofreu naufrágio, Paulo sofreu prisões, Paulo sofreu perseguições, mas Paulo continuou pregando a palavra, porque era isso que importava no seu ministério, e ele estava movido por quem? Pelo Espírito Santo de Deus. Deixa o Espírito Santo de Deus nos mover, queridos, nesta manhã. Deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar em nossas vidas. Louvado seja Deus. Vamos para o segundo tópico. O argumento de Paulo sobre a plenitude do Espírito Santo. Você quer ter esta plenitude do Espírito Santo sobre a tua vida? Você quer ter esse Espírito Santo? A Bíblia nos manda que nós devemos buscarmos. A palavra de Deus diz que nós temos que buscarmos este Espírito Santo. Nós precisamos estarmos cheios do Espírito Santo.
Efésios capítulo 5, versículo 18, vai dizer o quê? E não vos embriagueis com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. O Espírito Santo, que nós temos que buscarmos este Espírito. Ei, por que Paulo disse isso à igreja de Éfeso? Porque o vinho traz contenda, o vinho traz dissensões, o vinho traz confusões. Quando você está cheio de vinho, você perde o teu sentido, a tua memória, e você faz loucuras, porque você está movido pelo vinho, pela embriaguez, pelaquilo que vai tirar a tua noção. Aí Paulo estava dizendo, não, isso não é bom, isso não é agradável para vocês, mas enchei-vos do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque quando você estiver cheio do Espírito Santo, você vai fazer aquilo que o Espírito Santo lhe manda fazer. Quando você estiver cheio do Espírito Santo, você vai fazer aquilo que agrada a Deus. Então seja cheio do Espírito Santo. Aí Deus nos fala nesta manhã, buscai o meu Espírito, buscai a minha presença, buscai ser cheio do Espírito Santo de Deus. Ei, não tem coisa melhor do que nós estarmos embriagados pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Eu aprendi desde pequeno, muito pequeno, a minha mãe ensinou a buscar o Espírito Santo de Deus, a ser cheio do Espírito. Eu fui ensinado a buscar com o batismo com o Espírito Santo de Deus. Tem um batismo nas águas, mas tem um batismo no Espírito. Eu fui ensinado desde manhã esta busca, e hoje eu me preocupo muito, queridos, porque hoje eu não vejo mais esta busca, eu não vejo mais o povo interessado em ser cheio do Espírito Santo. E eu vou dizer uma coisa para vocês: se tem uma coisa que eu busco dia após dia, é ser cheio do Espírito Santo de Deus, e que esse Espírito de Deus não me abandone, não afaste do meu coração, mas que ele permaneça para sempre dentro de mim. E nós temos que começarmos a buscarmos ser cheio do Espírito Santo de Deus. Hoje eu não vejo mais pessoas interessadas no batismo com o Espírito Santo. Uns já disse que isso é besteira, outros já disse que isso não tem importância alguma. Já ouvi muitos que isso não vai trazer benefício nenhum. Está errado, completamente errado. Discordo totalmente. Porque se não é a palavra de Deus, nós podíamos rasgarmos aqui e jogarmos fora, se essa é uma palavra inspirada. Onde Paulo vai dizer assim: mas buscai ser cheio do Espírito Santo. Embriagar com o Espírito Santo é buscar o Espírito Santo. E nós temos que estarmos interessados em ser cheio do Espírito Santo. Paulo vai dizer que Paulo aclara o ensino sobre a plenitude do Espírito. Aqui o povo tinha sido arrependido, batizado no batismo de João Batista, do arrependimento, mas não tinha experiência do batismo com o Espírito Santo. Se você ainda não viveu essa experiência do batismo com o Espírito Santo, eu te dou um conselho: busque viver essa experiência, busque, louvado seja Deus. É importante, queridos, nós buscarmos este Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é quem convence o homem do pecado. É o Espírito Santo de Deus que transforma, louvado seja Deus. Atos capítulo 1, versículo 8, vai dizer aqui, queridos, que mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e até os confins da terra. Ei, busque este Espírito, busque esta virtude do Espírito Santo de Deus. Busque ser cheio do Espírito Santo de Deus para ser testemunha, para anunciar a palavra do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus, porque este Espírito vai convencer o homem do pecado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E nós temos, ó Pai, amados irmãos, temos que estarmos interessados
e viver esta experiência. O povo aqui tinha arrependido e batizado no batismo de João, mas não tinha vivido a experiência do Pentecoste. Mas aí Jesus vai dizendo assim: mas recebereis o Espírito Santo que há de vir sobre vós. Este mesmo Espírito, queridos, que veio sobre o dia de Pentecoste, ele está aqui também, ele ainda permanece, ele é atual. E Deus quer encher, louvado seja Deus. Não extingueis o Espírito Santo de Deus, a quais estáis selados para o dia da redenção. Não afasteis o Espírito Santo de vós, queridos, mas busca este Espírito a cada dia. Esteja interessado em buscar, esteja interessado em ser batizado com o Espírito Santo. O falar em línguas, irmãos, vai edificar a si mesmo. Então, se preocupa em edificar a si mesmo. Se preocupe. Como é gostoso quando você está orando e quando você falar em línguas, e ali a sua oração, você e Deus, e o Espírito Santo está interpretando a Deus o seu pedido, as suas súplicas. Aleluias. Busque esta experiência. Como eu disse aqui, eu fui ensinado desde criancinhas. Para você ter ideia, o meu irmão mais novo foi batizado com o Espírito Santo com 6 anos de idade. E hoje nós não vemos mais isso. E nós temos que buscarmos. Aleluias. Subtópico 2, para avançarmos. É preciso crer para receber o Espírito Santo. Você crê, queridos, que o Espírito Santo de Deus existe? Você crê na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo? Você crê? Crê que esse Espírito existe? Aleluias. E que esse Espírito, ele pode habitar e habita dentro de nós? Aleluias. Louvado seja Deus, basta nós queremos que ele faça morada dentro de nós. Ninguém recebe o batismo do Espírito Santo antes de crer em Cristo Jesus como Salvador. Somente depois de passar pela experiência da conversão, de reconhecer Jesus como Salvador, então o Senhor concede o dom do Espírito, Atos capítulo 2, versículo 38. Ou seja, o batismo no Espírito Santo sobre a pessoa convertida. E o Espírito Santo de Deus vai descer sobre você, se você crer. Você que já é convertido, você que já crê no Senhor Jesus Cristo, este Espírito Santo, ele está à disposição. E Deus, ele está interessado em dar dons espirituais. Mas nós não buscamos mais também os dons que somos, buscamos tantas outras coisas, mas os dons do Espírito nós não queremos buscar. Mas Jesus está interessado em dar. Como eu já disse, Deus usou os apóstolos. Deus já usou os antepassados, mas está interessado em usar atualmente. E eu e você tem que estar interessado em buscar. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, irmãos. Invocai o seu nome enquanto está perto. É isso a recomendação da palavra de Deus. Pedi e lhe será dado. Mas o que nós temos pedido? Às vezes temos pedido errado, né? Às vezes queremos sermos cheios, queremos termos dons, mas para nos aparecermos, ou para enchermos plateias, e isso aí não edifica. Não edifica. Mas nós precisamos buscarmos estes dons do Espírito Santo. Para quê? Para que o nome de Deus seja glorificado, para sermos usados na presença do Senhor e fazermos a obra do Pai. É para isso que nós temos que buscarmos. Subtópico 3, Paulo cuida para esclarecer Apolo. A Paulo, queridos, era um eloquente, um homem de eloquência, um homem muito inteligente, estudado. Aqui vai um conselho, queridos, busque fazer curso. Um dia eu vou fazer o de eloquência, o que vocês acham? Um dia eu vou fazer. Mas irmãos, é importante fazer cursos. É importante estudar, é importante fazer o curso de oratória, é importantíssimo.
É importantíssimo, querido, nós crescemos no conhecimento. Paulo, de maneira alguma, desfez aquilo que os apóstolos tinham feito, que os outros tinham feito antes dele, que Apolo tinha feito. Não. Apolo era um homem que destacava assim na eloquência. Como é bonito ver alguém eloquente. Mas Paulo, ele quis mostrar àqueles que não somente a eloquência, não somente o conhecimento das Escrituras, tá? Mas Paulo queria dizer, a pregação da palavra tem que ser na eloquência, tudo bem, no conhecimento, tudo bem, mas precisa de graça, precisa de unção, tem que andar junto, uma não pode ser separada da outra. Aí por isso que a Bíblia vai dizer, crescei na graça e no conhecimento, as duas andam juntos, são um casal, são unificadas, não pode ser separada. Então Paulo quis mostrar para eles que precisava ser cheio do Espírito Santo de Deus e não somente do conhecimento. Mas fica a dica, estude. Quer ser alguma coisa na vida, tem que estudar. Quer pregar a palavra, tem que estudar. Tem que deixar de dormir de tarde, né, pastor Rogério? Quem não gosta, né, irmão, de deitar à tarde? Sábado, para mim, domingo é sagrado deitar à tarde, meu Deus. Mas, queridos, é importante estudar. É importante buscar o conhecimento. A Bíblia não fala que você tem que crescer só na graça, diz? Não, a Bíblia diz que tem que crescer na graça e no conhecimento. As duas têm que andar juntas. Mas as nossas pregações, ela tem que ser cheio disso, de conhecimento, de graça. Senão fica sem graça, irmãos. Se você tiver muito conhecimento e não tiver unção, a sua pregação fica sem graça, fica sem sal, sem sabor algum. Então, por isso que tem que andar junto. Então, o apóstolo Paulo disse, Apolo, parabéns pela sua eloquência, parabéns pelo seu conhecimento, mas vamos buscar o Espírito Santo. Como busco, querido, ser cheio do Espírito Santo? Tem que haver renúncia, tem que haver renúncia, e há muitas vezes nós não queremos renunciarmos, muitas vezes nós não queremos renunciarmos, muitas vezes nós não queremos queimar as nossas pestanas para estudar, para orar, acordar de manhã, acordar de madrugada, difícil. E muitas vezes nós não queremos, mas é necessário. Se queremos sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Se queremos termos esta comunhão, se queremos ter um conhecimento, se queremos crescer na vida, precisamos estudar, queridos. E a cada dia que se passa, está ficando mais difícil. Então é aí que nós temos que crescermos mesmo. Então não vamos parar, não vamos ficarmos estagnados, vamos crescermos em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Louvado seja Deus. Vamos continuarmos aqui. Nós vemos aqui, queridos, que ser cheio do Espírito Santo é importante, muito importante, é necessidade. João Batista, queridos, ele recebeu o batismo do Espírito Santo no ventre da sua mãe ainda, não tinha nem nascido. Então nós temos que buscarmos esse Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Vamos continuar, queridos, aqui. Deixa eu colocar aqui meu esboço para não perder o foco. Vamos lá, subtópico 3, para nós encerrarmos, faltam 10 minutinhos, eu prometi, vou cumprir, e 10 horas em ponto, eu levanto a hora e entrego para o pastor. Vamos lá, fonte do ensino de Paulo sobre o Espírito Santo aos Efésios. As Escrituras como fonte de revelação sobre o Espírito Santo, visto que Paulo era um erudito nas Escrituras e a sua primeira fonte de conhecimento acerca da divindade era a revelação do cânon do Antigo Testamento. Sua compreensão sobre Deus era monoteísta. O que quer dizer isso, irmãos? Monoteísta, não responde para mim os professores, não. Monoteísta, o que quer dizer? Parabéns, é isso aí. Então Paulo, queridos, estava preocupado em quê? Em pregar este Deus, o único Deus que ele cria era o Deus verdadeiro, a qual eu e você crê. Ou tem alguém que crê em outro Deus aqui? Não, né? Graças a Deus, senão nós vamos orar por você aqui, para você crer no único Deus verdadeiro. Então Paulo estava preocupado em pregar este Deus verdadeiro, ele era monoteísta, tanto
tanto quanto todos os demais judeus, a doutrina da santidade, trindade, da Santíssima Trindade, mais especificamente a pessoa do Espírito Santo estava presente no Antigo Testamento de forma subjetiva, mas agora o Espírito Santo está de forma real. Nós vemos, queridos, que lá em João, vai falar João capítulo... Não ri não, viu, Débora, que eu disse que se eu anotasse aqui depois eu nem ia saber. Vamos descobrir aqui agora, mas vou falar sem dar referência para vocês. Mas, lá em João, queridos, Jesus dizendo a seu discípulo, mas eu vou enviarei o Espírito Santo, se eu não for o Consolador, não virá. Então, aqui agora, queridos, o Espírito Santo está presente. O Espírito Santo está de forma real. Se no antigo estava de forma subjetiva, agora está de forma real. Este Espírito Santo, ele já veio, Jesus Cristo já subiu, João capítulo 14, que vai falar que Jesus disse, eu vou para o Pai, mas eu enviarei o Consolador, e o Consolador virá quando eu for. Então Jesus já foi, e este Consolador, o Espírito Santo de Deus, está de forma real presente em nossas vidas. Louvado seja Deus. Então que nós possamos vivermos cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluias. Segundo subtópico, o Pentecoste como fonte da revelação do Espírito Santo. A segunda fonte reveladora do Espírito Santo era a experiência vivida pelo apóstolo no dia de Pentecoste. Atos capítulo 2. Do versículo 1 ao versículo 4 vai dizer, cumprindo-se o dia de Pentecoste, estava todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de uma nuvem veemente e impetuosa, encheu toda a casa que estava sentado, e foram vistos por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que ele falasse. Oh, aleluia! O Espírito Santo de Deus que estava lá no dia de Pentecoste, está sobre a sua igreja na 304. Aleluia, louvado seja Deus. E o Espírito Santo de Deus que estava no dia de Pentecoste e permitiu que o povo falava em novas línguas, está hoje aqui para permitir nós falarmos também em novas línguas. Bastamos vivermos esta comunhão com o Pai, nós precisamos viver esta experiência com Deus. Aqui vai dizer que estavam todos reunidos em busca, em um propósito, em uma intenção, que era ser cheio do Espírito Santo de Deus. E nesta manhã eu quero te perguntar, qual é o teu propósito, qual é a tua vontade diante do Senhor Jesus Cristo? Ei, seja cheio, seja cheio, seja cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluias. Tem um propósito na vida espiritual. A nossa vida espiritual tem que ser de propósito. Se na nossa vida material nós colocamos propósito, por que não colocamos propósito na nossa vida espiritual também, queridos? Vamos viver essa experiência com Deus a cada dia, dia após dias. Vamos deixar esse Espírito Santo de Deus nos mover, nos encher, para a glória dEle. Em seguida, a sua própria experiência, quando foi cheio do Espírito Santo depois da conversão, Paulo também foi cheio do Espírito Santo de Deus, recebeu esse Espírito Santo de Deus. Então vamos, querido, viver esta experiência. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos para o último subtópico para encerrarmos. Paulo ensina acerca do Espírito Santo aos Éfesos. Ao ensinar sobre o Espírito Santo aos Éfesos, Paulo não desfez a mensagem de João Batista nem a de Apolo. Aqui, queridos, eu quero abrir um parênteses. Não desfaça a mensagem dos outros. Entendeu? Prega a tua mensagem. Esquece a dos outros. Prega a sua. Deus vai me usar de uma forma e Deus vai te usar de outra. Agora, se você dizer assim, quiser me chamar no canto depois dizer, Flávio, o que você disse ali está errado, você precisa corrigir. Ótimo, isso é válido.
Porque você não pode deixar diante das câmeras o cara falar errado aqui e depois não corrigir, né? O Jornal Nacional, quando o William Bonner não erra lá, ele não vem lá depois e fala. E quem sou eu para não falar também? Então, temos que sermos humildes quanto a isso, é importante. Essa crítica construtiva, como o pastor Francimar sempre fala aqui, é importante, não é não, pastor Francimar? Importantíssimo. Você chegar depois, mas não desfaça o que o outro pregou, não, irmãos. Isso é feio. Você chegar aqui no púlpito e desfazer tudo que o outro pregou. Pelo amor de Deus. Prega a tua mensagem, deixa Deus te usar da tua forma. Ninguém aqui vai ser usado igual o outro. Já foi dito aqui ontem. Muita sabedoria, está vendo aí? Ó? E da maneira que ele quer. É isso aí. Então, Paulo, ele nos ensina isso aqui, que ele não desfez. Pelo contrário, o apóstolo Paulo fortaleceu a mensagem de João e revelou o Cristo profetizado por João exatamente como ele havia de vir. Está lá em João, Atos capítulo 19, versículo 4, depois os irmãos leiam. A seguir, Paulo anuncia sobre o Espírito Santo aos Éfesos, o qual recebe a mensagem que havia sido consumada no dia de Pentecostes. Aí Paulo diz aqui, ó, então ora por eles, impõe as mãos sobre a sua cabeça, e o Espírito Santo é derramado como chuva abundante sobre todos, e começaram a falar em línguas e a profetizar. E iniciou-se um grande avivamento na igreja de Éfeso. Essa experiência levou os discípulos de Éfeso a anunciar a Jesus como Salvador e fez a igreja crescer. Nesse tempo, sinais, prodígios foram marcas externas da presença do Espírito Santo na vida da igreja de Deus. Aleluia! Eu quero dizer para vocês aqui nesta manhã, queridos, aqui o ponto central é que esse mesmo Espírito que estava com Paulo, ele está aqui. Este mesmo Espírito que foi derramado no dia de Pentecostes, ele está aqui no meio de nós. Aqui vai dizer que ele impõe as mãos e todos começaram a falar em línguas. Ei, esta autoridade que foi concedida a Paulo também é concedida à igreja hoje. Ei, deixa Deus te usar, deixa Deus usar você como ferramenta útil para o reino dele. Louvado seja Deus, as tuas mãos tem que ser mãos abençoadoras, as tuas mãos tem que ser mãos ousadas para falar no nome do Senhor, orar, e quando você orar, o Espírito Santo de Deus vai ser derramado sobre a igreja, sobre o povo de Deus. Eu quero dizer para vocês que nós não somos sensacionalistas, que se ser sol não, ei, o Espírito Santo não parou em Paulo, não parou em João Batista, não, o Espírito Santo de Deus, ele continua a operar no meio de nós, em pleno século 21, aleluia, louvado seja Deus. Ei, naquele tempo os sinais apareciam de prodígios. Ei, a cura aparecia, os prodígios, os milagres apareciam. Ei, por que não está aparecendo hoje? Por que não está sendo realizado hoje? O Espírito Santo mudou, ele é o mesmo. Eu quero te dizer que ele continua o mesmo, aleluia, louvado seja Deus. Quem mudou somos nós que mudamos, eu que mudei, você que mudou, mas o Espírito continua o mesmo, a operar, louvado seja Deus, e ele está interessado em procurar a pessoa que esteja disposto a ser usado por ele, a deixar ser usado pelo Espírito Santo, a ser movido pelo Espírito Santo de Deus, aleluia. Fica de pé nesta manhã, louvado seja Deus. Que a presença do Espírito Santo de Deus seja real em nossas vidas. Que essa esteja uma marca nossa, queridos, sermos cheios do Espírito Santo de Deus. E que possamos pregarmos com ousadia e autoridade, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluias. E que esse Espírito Santo de Deus esteja sobre nós. E que este Espírito Santo de Deus esteja sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo. Ei, como lá em Pentecostes eles viveram essa experiência que foram cheios. Eu convido você nesta manhã a viver essa experiência, a ser cheio do Senhor Jesus Cristo. Como eu disse aqui, o Espírito Santo ele não cessou, ele continua, louvado seja Deus.
Aleluias, louvado seja Deus, aleluia. E que esta palavra, querido, esteja cravada em nossos corações. E que nós venhamos buscarmos este poder do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Fecha os teus olhos. Ó Deus, nós te glorificamos, Pai, te exaltamos pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo ensino da tua palavra nesta manhã. Deus, o teu Espírito, ele não cessou, ele continua a operar, Senhor Jesus Cristo. Assim como o Senhor usaste e operaste na vida de Paulo, ó Pai, quando estávamos aqui, ó Pai Santo. O Senhor continua a operar nos dias atuais, meu Deus e meu Pai. Nos ajuda, Senhor, a estarmos, ó Pai, dispostos a deixar o Teu Espírito Santo nos usarmos, meu Deus. Abençoa a Tua igreja, ó Pai querido, que nós possamos estarmos interessados em viver, Senhor, cheio do Teu Espírito. Que nós possamos estarmos interessados em viver esta experiência contigo, como foi no dia de Pentecoste, em qual todos estavam reunidos no mesmo lugar, e todos foram cheios do Espírito Santo, aleluia. Se todos começaram a falar em novas línguas, assim como o Espírito Santo concedia que falasse, e que nós possamos, ó Deus eterno, falarmos, ó Pai querido, em novas línguas, e que possamos sermos ousados para a glória do Teu santo, eterno e poderoso nome. Fica com a Tua igreja, Pai, e enche a Tua igreja cada dia do Teu Espírito, e assim nós te louvamos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe. O pastor está com a oportunidade. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Queridos e amados irmãos, que mensagem maravilhosa, né? No poder do Espírito Santo. Quero dizer para você, você está no poder do Espírito Santo, você está aqui porque você é cheio do Espírito Santo de Deus. Eu quero chamar a equipe de louvor, tome assento, nós já estaremos iniciando a nossa ceia, mas vamos deixar algumas virtudes para você meditar o porquê de participar da ceia, ou como você está participando da ceia. Vamos cantar aquele corinho assim: quero que valorize o que você tem, você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor, este teu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu quero que você cante também, Deus quer que você cante. Eu falar do valor que você tem, eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, hein? Ele está em você. Ele está em você. O Espírito Santo se move em você, até com os gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode então perceber que pra ele é algo importante. Você, por isso cante, exalte o Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Glória a Deus. Queridos, abra a sua Bíblia no livro aos Romanos, capítulo de número 12. Nós vamos estar meditando um pouquinho sobre as virtudes recomendadas para você participar da ceia do Senhor. Eu sei que a mensagem que foi pregada nesta manhã já seria o suficiente para nós meditarmos, porque
Com certeza essa mensagem pelo nosso presbítero Flávio ficou gravada no nosso coração. Se não for no poder do Espírito Santo, nós não estaríamos aqui. Na minha Bíblia, meus amados irmãos, diz assim o versículo de número 9. Uma das virtudes que nós precisamos ter para participarmos da ceia do Senhor. Ela diz assim, na minha versão: amai, o amor não seja sem hipocrisia. Detestai o mal e apegai-vos ao bem. Aqui nos alerta quanto a amarmos uns aos outros. Aqui deixa claro para mim e você, para que nós participarmos da ceia, eu preciso amar a todos sem hipocrisia. Eu preciso começar a entender no meu coração que as pessoas são cheias de defeito, que as pessoas que estão presentes na igreja também têm defeito, mas a palavra de Deus aqui recomendada, ele está dizendo, para você participar da ceia do Senhor, você deve amar os seus irmãos, você deve amar as pessoas sem hipocrisia, sinceramente. Precisamos disso. São recomendações para que nós possamos participar da ceia sem culpa, para que nós participamos da ceia com o coração aberto, e esse pedaço de pão e esse suco que será transformado no corpo e no sangue do Senhor possa fazer efeito na sua vida, possa aumentar cada vez mais o poder do Espírito Santo de Deus na sua vida, para fazer tudo aquilo que Paulo fez. Então ele está dizendo, amai sem hipocrisia, detestar o mal. E o versículo de número 10 diz assim, olha, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Gente, nós precisamos amar uns aos outros como o próprio irmão que nós temos. Nós precisamos entender que nós somos filhos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, co-herdeiro com Cristo, para ser chamado de filho de Deus. E se nós não amarmos uns aos outros, meus queridos, mesmo com as dificuldades, com os defeitos, com tudo aquilo, com certeza eu não estou preparado para receber o corpo e o sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não, queridos, são recomendações valiosas para nós, para que nós possamos verdadeiramente ter esse poder no Espírito Santo que Paulo tinha e fazer a obra do Senhor Jesus. Muito me alegrou quando ontem o Ézio falou aqui que nós tínhamos uma moça, fruto daquele evangelismo que fizemos aí fora. Valeu a pena? Valeu. Valeu a pena? Valeu. Mas você sabe por que nós fizemos aquele evangelismo ali? Porque foi no poder do Espírito Santo de Deus. Porque se nós fosse de nós mesmos, nós não teríamos feito aquele. Não, foi o Espírito Santo de Deus que dirigiu aquilo. Às vezes seja só para aquela pessoa estar na igreja conosco. Isso está no poder do Espírito Santo. E para que eu participe da ceia e do corpo do Senhor, eu preciso amar os meus irmãos e as minhas irmãs cordial, ou seja, com aquele amor fraternal, com aquele amor que verdadeiramente nós possamos às vezes nos entregar um pelos outros para acudir às necessidades de um dos outros. Meus amados, nós hoje, eu vejo com tanta tristeza a falta de muitas pessoas na igreja. Eu vejo com tanta tristeza as pessoas não valorizando o corpo e o sangue do Senhor Jesus. Eu sempre conto, meus amados, de um episódio que aconteceu comigo. Certa feita eu celebrei ceia lá na outra igreja e faltou uma pessoa e mandou dizer para mim que estava enferma. E enferma, mas estava em casa, estava com muita dor de cabeça, aquele negócio todo. E terminou a ceia, eu peguei o kit de ceia e fui na casa dela levar a ceia. Cheguei lá, ela estava oferecendo um churrasco para os amigos. Isso me deixou, até hoje eu sinto tristeza no meu coração por aquilo. Eu não servi a ceia, eu apenas voltei. Voltei para a igreja e deixei ela lá com o churrasco dela. Isso é colocar as coisas do mundo mais importante do que o corpo e o sangue do Senhor Jesus. Eu imagino quantas pessoas que deveriam estar aqui nesta manhã
aqui nesta manhã, juntamente conosco, confraternizando este amor que nós temos um pelos outros e participando do corpo e do sangue do Senhor, que está nessa hora dormindo ainda. Essas pessoas, será que têm coragem de chegar à noite e pedir para cear? Não é nada errado a pessoa estar de plantão, estar trabalhando, chegar à noite e cear, não. Precisa ser assim. Eu estou dizendo daquela pessoa que está dormindo agora e nem lembrou que nós estamos celebrando a ceia. Eu estou dizendo daquela pessoa que não tem um amor por Cristo, que ainda não entendeu que isto é algo importante, porque a palavra diz: fazer isto em memória de mim até que eu venha. Até que eu venha. Mas a maioria não está com isso. Por isso é que a palavra de Deus diz que muitos são chamados. Todo mundo é chamado, mas poucos são os escolhidos. E quero dizer para você nesta manhã, você deve dar graças a Deus, porque você é um escolhido de Deus para participar do corpo e do sangue do Senhor. Interessante, amado, que Paulo continua nos ensinando e dizendo no versículo de número 11, dizendo: no zelo não sejais remisso, seja fervoroso no Espírito, servindo ao Senhor. Quem tem amor a Deus, quem é fervoroso, quem tem sede de Deus, nesta manhã está aqui para participar do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Porque parece que a igreja hoje está automática. Aí eu tenho que ir ao culto domingo. Mas, queridos, Deus exige que nós tenhamos compromisso com Ele. Deus exige que nós façamos algo com vontade, ou seja, de espontânea vontade, mas que nós tenhamos um compromisso. Eu sempre digo, amados, Jesus te chamou sim, mas só te escolheu depois que você tem compromisso com Ele. Então nós precisamos ser fervoroso no Espírito Santo de Deus para participar do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Não adianta nada você remover céus e terra, mas não ter esse amor para poder estar aqui na ceia do Senhor. E continua dizendo, olha o 12 diz assim: regozijai-vos na esperança e sede paciente na tribulação e nas orações perseverantes. Queridos, orar é só para aquele que tem o Espírito Santo. Não é fácil orar. Certa feita o pastor Ronaldo deu uma ilustração dizendo: olha, os estivadores, seja aqueles homens que trabalham nos portos, carregando ali saco, carregando peso o dia todo, passam o dia todo em pé carregando o saco, mas às vezes nós não conseguimos ficar uma hora de joelho orando, não conseguimos de maneira nenhuma. Precisamos. E tem muitas virtudes, eu lendo isso aqui, tem muitas virtudes dessa daqui, que eu preciso melhorar na minha vida, E creio que se os irmãos pensar e meditar bem, veja bem, primeiro ponto aqui, evite a hipocrisia, e seja sincero e autêntico. Segundo ponto, seja leal e companheiro, trate os outros como irmão e irmã. Terceiro ponto, dê preferência aos outros. Queridos, isso aqui é muito difícil, dê preferência aos outros. Veja bem que nós tirarmos a nossa preferência e dar para os outros não é fácil. Nós queremos cuidar simplesmente daquilo que é nosso. Nós queremos cuidar simplesmente daquilo que é meu. Ou seja, eu quero cuidar simplesmente daquilo que é meu. Simplesmente daquilo que é meu. E em terceiro lugar, veja bem, o versículo de número 13 me fala desta forma. Olha só o versículo número 13, o que ele diz: compartilhai as necessidades dos santos e praticai a hospitalidade.
Ou seja, aqui está dizendo para mim, olha, arranje um meio, faça uma maneira de ajudar os irmãos a resolver os problemas deles. Mas pastor, eu não estou dando conta de resolver nem o meu, ainda vou ter que resolver os problemas dos meus irmãos também. Queridos e amados irmãos, ali Jó, quando orava pelos amigos deles, foi que Deus multiplicou, ou seja, quadruplicou a bênção na vida dele. Jó ainda não tinha recebido a bênção de Deus, não, mas foi chamado para orar pelos amigos, para resolver o problema dos amigos, porque os amigos estavam com problema naquele momento, porque Deus não queria receber a oração deles. Diga, chama meu servo Jó, o meu servo Jó vai resolver essa situação, ore por eles. E Jó começou a orar, e a palavra me diz que ele foi extremamente abençoado. Extremamente abençoado. Então eu e você precisamos arranjar meios para que os nossos irmãos também recebam da nossa parte uma ajuda para solucionar o problema. Não, pastor, quando aparece um problema na igreja, me dá vontade de eu mudar de igreja, procurar uma igreja que é um paraíso completo, procurar uma igreja. Não, meus irmãos, preste atenção. A palavra está dizendo para mim e para você que nós precisamos ajudar a resolver o problema dos irmãos. Nós precisamos resolver o problema da igreja do Senhor Jesus como um todo. Como um todo. Porque o versículo 13 deixa claro para mim e para você. Deixa claro. Ele diz, regozijai-vos na esperança e seja paciente na tribulação, na oração, perseverante. Queridos, precisamos orar. Olha, seja bem, compartilhar a necessidade dos santos e praticar a hospitalidade. Será que nós temos feito isso? É um momento de refletirmos. E o que eu tenho feito durante esses 30 dias, de uma ceia até a outra? O que eu tenho feito para ajudar nesse tempo todo? É preciso pensar, é preciso meditar, é preciso sim. Nós estamos aqui com uma série de mensagens, inspirada pelo Espírito Santo de Deus, que deu essa luz ao nosso pastor Francisco Mar para trazer essa mensagem maravilhosa. A expectativa para 2022. Como é que está a sua expectativa quanto no poder do Espírito Santo de Deus? Ah não, pastor, eu já falei em línguas, eu já recebi o poder no Espírito Santo. Não, isso tem que ser alimentado todos os dias, isso tem que ser alimentado todas as horas de nossas vidas. Porque quando eu deixo de conversar com as pessoas, cada vez mais as pessoas afastando de mim. Vai se afastando. Veja bem, meus amados, eu já estou encerrando, nós vamos ouvir um louvor. E logo eu estarei servindo a ceia. Olha só. Então, meus amados irmãos, o versículo de número 14, ele diz para mim, abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoei. Isso aqui, meus amados, é de extrema importância para nossas vidas. Mas, pastor, eu só amaldiçoo aquela pessoa que me dá trabalho demais, viu, Ézio? Aquela pessoa que me dá trabalho demais, aquela pessoa merece ser amaldiçoada? Não. Qual será o seu galardão se você amar aquele que só te agrada? Qual será o seu galardão? Diz que no meio católico as pessoas só chama. Porque lá tem aquele negócio de batizar as crianças, não tem? Batizar as crianças chama um padrinho, né? Padrinho ou madrinha. O pessoal só chama as pessoas ricas para ser padrinho e madrinha. Espera aí, que galardão eu vou ter se eu amar simplesmente aquele que me abraça? Se eu amar simplesmente aquele que me agrada? A
palavra deixa claro para a igreja, nesta manhã, uma das virtudes para você participar do corpo e do sangue do Senhor, você precisa orar e amar os teus inimigos. Você precisa orar e amar aqueles que te perseguem. Não existe lei maior do que essa, meus amados. Se a igreja entendesse isso aqui, a igreja não cometeria crime de maneira nenhuma. Não pense vocês que quando a gente abre os jornais, ou seja, na mídia aí, ou abre o jornal falado aí na televisão, que a violência só está lá fora. Não, a violência também está dentro da igreja. O Flávio acabou de dizer que possa ser uma violência camuflada, sim, porque nós matamos com as palavras. Nós matamos com palavras. Enquanto o mundo lá fora tira um revólver e mata, nós estamos matando com palavra. É uma das virtudes que eu preciso ter para participar da Santa Ceia, é verdadeiramente amar aqueles que me perseguem. É difícil, pastor? É difícil, pastor? Pastor, como é que eu vou conseguir isso, pastor? No poder do Espírito Santo de Deus. É nesse poder que você vai conseguir fazer isso. É nesse poder que você vai conseguir amar a pessoa que te aborrece. Gente, este ponto está pegando muita gente. Muita gente. E nesse ponto é que você pode observar o seguinte, que tem muita gente que o Espírito Santo de Deus já afastou dele faz tempo. Faz tempo. Identifique-se com os outros e considere a vitória ou a necessidade dos outros como sendo sua também. Eu ouvi um tempo desse, a pessoa diz que, olha, pastor, eu comprei um carro. Eu digo, rapaz, por que você não chamou os irmãos para orar? Ele disse, pastor, isso é um perigo. Em vez dos irmãos ficar contentes, os irmãos fiquem aborrecidos. E é verdade. Quando as pessoas têm vitória, quando as pessoas têm sucesso, você precisa alegrar-se com ele. Não ter aquele sentimento, aquele rancor dentro de si, dizendo, olha, eu é que podia estar nesse lugar, eu que deveria estar aí, esse não tem, olha, ele não, olha, presta atenção numa coisa, essa pessoa não tinha o direito de possuir este bem, não tinha o direito de possuir este cargo, não tinha o direito de... Não, meus amados irmãos, a palavra deixa claro, alegrai com aquele que se alegra, chorai com aquele que chora. É isso que nós temos que fazer. Nós temos que pegar o sucesso das pessoas e amar como se fosse aquele sucesso nosso. Gente, quão bom seria que a cada irmão que tiver sucesso dentro da igreja, a gente nos alegrar. Mas parece que não acontece isso. Parece que não acontece. Parece que as pessoas não estão pensando nisso. Que o sucesso do seu irmão é teu também. Você sabe por que é teu? Porque às vezes você até orou por aquela pessoa ter sucesso. Você até orou para a pessoa passar na UNB, e quando ele chega a se formar e vê aquilo ali, você parece que não se sente satisfeito com aquilo. É falta do poder do Espírito Santo de Deus na vida, meus amados. É falta do poder do Espírito Santo de Deus na vida. Precisamos ver isso. Pegue o sucesso do seu irmão, a vitória do seu irmão, e a tenha como se fosse sua. E a tenha como se fosse sua. Porque aí sim, você vai participar do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Vai participar. Mantenha a mente aberta diante dos outros.
e tente manter algum vínculo com qualquer um a quem você deseja falar. Trate os outros com respeito. Trate os outros com respeito. Faça tudo isso para manter a paz. Tenha sabedoria para tratar com todas as pessoas. Mas, pastor, é difícil demais manter a paz. Não é fácil. Manter a paz dentro da casa da gente, às vezes, é muito difícil. Às vezes é muito difícil. E nós, às vezes, não pensamos. Mas nós precisamos fazer tudo nas nossas vidas para manter a paz. Porque se nós mantermos a paz, nós ficaremos livres da depressão, ficaremos livres de muitos tipos de doenças que aparecem por essa inquietação, essa ansiedade que nós estamos sentindo. Essa ansiedade que estamos sentindo. Veja bem, remove a vingança da sua vida, deixe que Deus julgue os outros. Você tem que remover, você tem que tirar a vingança da sua vida. Porque às vezes nós temos um sentimento de vingança muito grande, contra as pessoas, e só Ele é digno de julgar o seu irmão. Só Ele é digno de julgar as pessoas, porque a Ele pertence a vingança. Eu sempre digo uma coisa, queridos. Pessoa tem um sentimento de vingança, eu digo, não precisa você ter esse sentimento de vingança. Deixe que o tempo se encarrega disso. Olha, eu nasci bonitinho, Flávio. Agora estou esse velho murcho, feio. Isso aí, meu amigo, isso aí não é nada mais do que Deus tratando de tudo aquilo que eu fiz. Tratando de tudo. Não precisa você pensar em vingar das pessoas. Deixe que Deus vingue. Deixe que Deus julgue as pessoas. A leitura de hoje diz o seguinte, olha, se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seria o quê? Não seria condenado com o mundo. Não seria condenado com o mundo. Então, amados, em primeiro lugar, nós temos que evitar a hipocrisia. Em segundo lugar, ser leal e companheiro. Em terceiro lugar, dar preferência aos outros. É difícil. Em quarto lugar, seja hospitaleiro. Em quinto lugar, pague o mal com o bem. Em sexto lugar, identifique-se com os outros. Em sétimo lugar, mantenha a mente aberta diante dos outros. Em oitavo lugar, trate os outros com respeito. Nono lugar, faça tudo para manter a paz. Em décimo lugar, remova a vingança de sua vida. Remova a vingança de sua vida. Estas são as virtudes escolhidas para hoje, para você meditar e para você pensar, eu sou digno de participar do corpo e do sangue do Senhor? Se você realmente fez uma reflexão, se você ouviu tudo isso que foi dito aqui, desde o nosso presbítero Flávio, pense agora, porque nós vamos ouvir mais 2 louvores e eu vou estar ministrando a ceia do Senhor pela misericórdia de Deus. A nossa equipe de louvor. Enquanto a nossa equipe de louvor louve o Senhor, cadê a nossa equipe de louvor? Louve o Senhor. E eu quero que você comece a meditar agora. Eu, se fosse você, fechava os olhos e pensa assim, puxa vida, e o que fiz eu? O que fiz eu para merecer ser escolhido como Deus me escolheu? Porque a palavra diz que não fomos nós que escolhemos a Ele. Foi Ele que nos escolheu. Foi Ele que nos escolheu. E nós vamos estar ouvindo esses louvores e você vai estar meditando e pensando em tudo isso que foi dito aqui nesta manhã. Queridos, vamos nos ajudar uns aos outros. Vamos estar juntos nesta caminhada até chegarmos à glória nos céus.
Vamos manter junto nesta caminhada até chegarmos ao lado de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos estar junto nesta caminhada para podermos chegarmos ali e o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está ali ceando juntamente conosco. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. de amor, águas que curam, águas que saram, águas do trono de Deus, que santificam e que restauram, que purificam meu ser. E nessas águas eu vou mergulhar e saciar minha sede, como um rio se rende ao mar. Senhor, me rendo, eu me rendo. Águas que curam, águas que saram, águas do trono de Deus, que santificam e que restauram, que purificam meu ser. Tua presença eu quero buscar e saciar minha sede. Águas profundas que vão me levar pra te encontrar, ó Deus, te encontrar, ó Deus. Águas que curam, águas do trono de Deus, que santificam e que restauram, que purificam meu ser. E nessas águas eu vou mergulhar e saciar minha sede, como um rio se rende ao mar. Senhor, me rendo, eu me rendo. Me tomaste em teus braços e me deste salvação. Teu amor tens derramado em meu coração. Não sei como agradecer-te o que tens feito por mim. Eu só posso dar-te agora minha canção, para dar-te graças, graças, Senhor, graças, meu Senhor Jesus. Lá na cruz me deste vida, entregaste tudo ali, vida eterna concedeste ao morrer. Por teu sangue tenho entrada ante ao trono celestial. Posso entrar confiantemente ante a ti, para dar-te graças,
Glória a Deus. Dê uma salva de palmas para Jesus, para poder esquentar o frio, porque amanhã está fria. Queridos, eu quero deixar um comunicado aqui. Claro que eu vou falar isso futuramente, mas se Deus permitir que eu permaneça aqui no próximo ano, nós não vamos mais tirar o sábado da Santa Ceia. Não. Fica meio complicado. Não vamos ter evento mais no segundo sábado de cada mês. Os departamentos vão programar para poder pegar o primeiro sábado ou o terceiro sábado para poder fazer os seus eventos. Por quê? Eu já fui questionado porque é o seguinte, a gente tem o segundo sábado para poder fazer o culto de Santa Ceia. Culto de Santa Ceia. E quando os irmãos colocam seus eventos no segundo sábado, e eu passo a ceia do Senhor para o domingo de manhã, isso não é bom para a nossa agenda. Porque muitas pessoas têm na agenda dizendo, olha, segundo sábado eu vou para a ceia, eu pego a ceia, jogo para domingo, fica difícil. Então, nós não teremos mais esse tipo de coisa. Este ano foi um ano de pandemia, eu não quis... mas não vai acontecer isso mais se eu estiver aqui no próximo ano. Porque parece que me traz um problema sério quanto às pessoas, a agenda das pessoas. Que as pessoas hoje, todas elas têm agenda. E nós vamos estar fazendo os nossos eventos no primeiro sábado e no terceiro sábado. Porque o segundo sábado é Santa Ceia. E o quarto sábado, o último sábado do mês, nós temos a nossa reunião de obreiros. Então não vai acontecer mais se Deus, pela misericórdia dele, me permitir de estar aqui. Porque eu não sei, possa ser que amanhã não esteja mais. Mas eu não sei se os irmãos concordam comigo sobre isso. Porque nós estamos acostumados, né, Flávio? Ceiar no sábado. Segundo sábado tem ceia. Aí os irmãos colocam um evento no segundo sábado, eu preciso, para poder não contrariar, para poder não fazer nada, porque... os irmãos estão marcando, não temos uma agenda ainda, porque esse ano foi meio confuso, mas no próximo ano não vai acontecer isso se a minha pessoa estiver aqui pela misericórdia de Deus, amém? Abre a sua Bíblia, vamos fazer uma leitura hoje. Não precisa você ter pressa de ir para casa, você vai ali, a irmã Antônia está fazendo uma galinhada deliciosa, vamos passar ali e levar para casa esta galinhada para nós estarmos nos alimentando e não sujar a louça de casa, né? Que senão tem que lavar depois, né? Eu lavo louça, você está fora, e sou bom nisso, né? Sou bom nisso. 1 Coríntios, capítulo de número 11, vou estar lendo aqui uma leitura maior, nós temos muito tempo ainda, graças a Deus. Flávio trouxe uma mensagem diretamente do trono de Deus para nós nesta manhã e vamos estar lendo. Eu vou ler e os irmãos acompanham nas suas Bíblias, mesmo assentado porque está frio, né? Diz assim a palavra do Senhor: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou-se o cálice, dizendo: este é o cálice, a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beber o cálice do Senhor, anuncia-se a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que come o pão e bebe o cálice do Senhor, indignamente será culpado do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes. Só mesmo até aí. Soberano Pai que estás nos céus, em nome do teu Filho amado Jesus, eu peço a Ti nesta manhã perdão pelas minhas dificuldades, perdão pelas minhas ignorâncias, Senhor. Eu lhe peço perdão, meu Deus e meu Pai,
por tudo aquilo que eu fiz para entristecer o Espírito Santo de Deus durante esses 30 dias. Pai, se eu trouxe algum desgosto a algum irmão, a alguma pessoa, Pai, eu lhe peço perdão neste momento, Senhor. Eu não me vou dirigir à pessoa porque eu não sei se cometi isso, mas às vezes, meu Deus e meu Pai, nós cometemos falhas mesmo sem ter conhecimento dela. Papai eterno, se eu prejudiquei alguém com palavras, se eu trouxe, meu Deus e meu Pai, aborrecimento, Senhor, perdoa, Pai, porque eu quero nesta manhã, Senhor, me redimir, meu Deus e meu Pai, diante da tua igreja, para que eu possa, meu Deus e meu Pai, continuar esta jornada. Papai eterno, Papai querido, vai abençoando a tua igreja. Ela está nesta oração, preparando para receber o corpo, preparando para receber o sangue do Senhor Jesus. Abençoa aquela pessoa que está em casa, abençoa os dormentes, Senhor amado. Pai eterno, Pai querido, abençoa, meu Deus e meu Pai, aquela pessoa que se encontra fraca, que se encontra fragilizada, Senhor, espiritualmente falando. Papai eterno, nos ajuda, Senhor amado, ser mais hospitaleiros, nos ajuda, Senhor amado, ser pessoas mais amigas, nos ajuda, Pai eterno, a adquirir meios para ajudar a resolver as situações, as necessidades das pessoas. Nos ajuda, Papai eterno, Pai querido, Pai santo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é que nós te pedimos a tua graça, o teu amor, a tua misericórdia, Senhor amado, para esta manhã. Pai santo, Pai querido, em nome de Jesus, eu te peço e te agradeço. Amém e amém. Pastor, glórias a Deus. Vamos receber os nossos diáconos. A irmã Débora louva para nós, né, irmã Débora? Em nome de Jesus, né? A irmã Débora vai estar louvando para nós e eu vou estar limpando o microfone. Pastor Francismar vai ministrar a ceia agora, nesse momento, em nome de Jesus. Convido aqui o diácono Beto aqui, e o diácono Valmir para estar aqui à frente. Um pode pegar aí o pão e o outro pega o cálice. Nós vamos estar orando agora por estes símbolos da nossa redenção, da nossa unidade, da nossa comunhão. Amém? Então eu gostaria que a igreja, em reverência a esse momento, estejamos em pé, amados irmãos, e vamos estar orando, né? O diácono Valmir estará orando aí pelo pão agora, nesse momento. Oremos. Soberano Deus, eterno Pai, soberano Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, te agradeço, meu Senhor, por este momento, por esta rica oportunidade. Se encontramos aqui reunidos, meu Pai, na tua igreja, diante de banquete maravilhoso que é a Santa Ceia do Senhor. Aqui está nas minhas mãos, ó Deus, este pão simbolizando o corpo do Senhor. Pai Celestial, em nome de Jesus, abençoa, meu Pai amado, este pão. Tira toda a impureza, em nome de Jesus. Que cada um de teus filhos nesta manhã venha, meu Deus, saciar este pão, que seja alimentado por mais 30 dias na tua presença, que seja curado, seja, meu Deus, abençoado, em nome de Jesus. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, entramos em Tua presença, Senhor, apresentando este vinho, Senhor, como símbolo do Teu sangue. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha curar, ó Pai querido, as enfermidades, que o Senhor venha sarar, ó Pai querido, os corações, Senhor, que o Senhor venha consolar, ó Pai querido, aquele que beber, Senhor, do Teu suco, ó Pai. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Glória a Deus. Semelhantemente, depois de ter ceado, amados irmãos, elevou o cálice dizendo: este é o sangue do meu novo testamento. Amém? Novidade de vida. Permaneça em pé, amados irmãos. Nossos diáconos estarão servindo para vocês aí o kit, amém?
o pão e o suco de uva, na medida que vocês receberem, podem sentarem, amém? A irmã Débora estará louvando neste momento, e é um momento de comunhão, de forma pessoal, individual, espiritual e também coletiva, amém? Sintam a liberdade do Espírito Santo nos vossos corações. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis nesse sangue lavado, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Todos estão de posse, amados irmãos, do pão, todos, inclusive os da cantina também já receberam, certinho? Então, amados irmãos, participe, amém, nesse momento. Depois também sinta a liberdade de estar tomando também do cálice, que aí ajuda a não engasgar, tá bom? Em nome de Jesus. Soberano Deus, amado Pai, Deus de poder e glória, este ato, Deus amado, é muito especial para a sua igreja na face da terra, Deus amado, sempre trazendo as recordações e a lembrança dos teus sofrimentos, da tua morte, da sua ressurreição, do grito da liberdade, da manifestação do teu Espírito, da coragem, dos desânimos, das angústias, dos sucessos, dos fracassos e das grandes conquistas. O homem, ó Deus amado, é necessitado para vencer cada hora, cada minuto. É necessário que a nossa fé esteja fundamentada na sua pessoa, pois não sei o que me aguarda daqui a 10 milésimos de segundos. Não sabemos o que nos aguarda daqui a 1 hora, Pai. Portanto, o Senhor é o nosso condutor, o nosso alimentador,
o nosso direcionador. Mas também acreditamos, ó Deus querido, quando nós ingerimos estes elementos e cremos, ó Deus amado, somos curados psicologicamente, emocionalmente, espiritualmente e patologicamente. Porque a fé remove montanhas, a fé remove obstáculos, a fé remove, Senhor amado, divergências. Agradeço a Ti, Espírito Santo, porque o Senhor, ó Pai amado, é a multiforme sabedoria designado à igreja na face da terra. É a forma que o Senhor usa cada um, ó Deus amado, para nos instruir, para nos redarguir, para nos corrigir, para nos fortalecer, para nos equilibrar, ó Deus. Todos nós somos importantes no Teu reino e cada um tem uma função, por mais simples que nós achamos que sejamos, mas é importante, ó Deus. Eu louvo a Ti pela Sua presença, a Sua graça, o Seu poder neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar nessa oportunidade, e depois passar o pastor terminar aqui. Vem aqui, Ezio, vem. Faz favor aqui, Ezio. Nós sabemos que emocionalmente, amados irmãos, fisicamente, fisiologicamente e espiritualmente, existe um abalo. Nós sabemos aí do ocorrido com o nosso amado irmão, em que ele perdeu no momento físico aqui, mas o reino ganhou com a ida da mãe dele ao paraíso, amém? Mas sabemos que devemos orar, não mais por ela, mas por eles, por esta família. Não tivemos a oportunidade de estarmos lá, juntamente com ele, em virtude do que ele já comentou no grupo, do ocorrido da Covid, dos protocolos, e ele teve que fazer um sepultamento relâmpago, das 10 da manhã, quando ele me ligou, 11 horas, até as 6 horas da tarde, ajustar tudo isso e fazer simplesmente, e sem falar, sem ver a mãe, porque lacrou, foi lacrado e pronto, já vai direto para o sepultamento. Mas dizer que de forma espiritual abraçamos a causa, estamos contigo, em nome de Jesus, amém? E fazemos uma oração por você e sua família, amém? Em nome de Jesus, é o que nós podemos retribuir de uma forma muito espiritual, amém? E se precisar de uma forma financeira também, aí você procura o pastor Roger, tá bom? Em nome de Jesus. Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Eu quero convidar aqui o pastor Roger para fazer essa oração. Depois o pastor vai estar impetrando as bênçãos apostólicas sobre as nossas vidas. E à noite estaremos encerrando, amados irmãos, com o ministério, amados irmãos, de jovens, pelo excelentíssimo trabalho, está entendendo, pelos bastidores, pelo apoio, pelos desafios, pelas conquistas, pelos obstáculos. Mas é assim, a vida são cheios de obstáculos, mas também cheios de sucesso, amém? Então, sinta o nosso abraço, o nosso apoio, a nossa satisfação, dizendo: estamos contigo, em nome de Jesus. E a salva de palmas, louva ao Senhor Jesus. Senhor Deus, somos gratos a Ti por esta manhã, em especial, meu Deus, pela vida do Ezio, a sua casa, o meu Senhor, a sua esposa, os Teus filhos, e também os Teus irmãos, ó Pai, os Teus sobrinhos, cunhados, todos, ó meu Senhor, que nesta semana, ó meu Senhor, especificamente na quinta-feira, perderam a matriarca, ele perdeu a sua mãe. Rogamos a Ti, ó Pai amado, não pela mãe do Ezio, mas rogamos a Ti, Papai querido, pelo Ezio, por sua casa e por toda a Tua parentela. Que o Espírito Santo que foi ministrado nesta manhã, que o Espírito Santo que se manifesta, pelo Espírito Santo que cuida, pelo Espírito Santo o qual Jesus chama de outro Consolador, seja com este homem, seja com esta casa, seja com a sua família, seja com toda a Tua parentela, Senhor. Pai amado, nenhuma palavra, ao meu Senhor, que nós venhamos mencionar, vem, ó Papai amado, a sarar esta dor
mas o Espírito Santo tem o poder. O Espírito Santo tem o poder de acalentar. O Espírito Santo tem o poder de cuidar. O Espírito Santo tem o poder de amenizar esta dor, Senhor. Toma em tuas mãos, abençoe o teu filho, abençoe a tua casa, abençoe o teu filho logo mais à noite, a partir das 18 horas, que estará, papai amado, na condução deste último dia de conferência de jovens, ó meu Senhor. No nome de Jesus, ó Pai, nós rogamos a Ti, crendo no Teu agir, crendo, papai amado, no Teu operar, crendo na manifestação indispensável, visível, e que nós possamos sentir a presença